Oi, oi, gente, eu sou a Sara e hoje eu vou falar sobre um livro que foi muito difícil de ler por conta da história, assim, ser um pouco pesada, mas que eu consegui devorar em poucas horas. Estou falando de A Estranha Sally Diamond. Eu comecei a ler esse livro por conta de um vídeo que eu vi no canal do Paulo Hatz, e geralmente as leituras que ele recomenda, que ele fala que gostou bastante, eu também me identifico muito com a escrita, me identifico com a história, simplesmente gosto, sabe? Então eu decidi dar uma chance também pra essa leitura nova. E eu fui sem saber de nada, porque eu não tenho costume de ler sinopses, e eu realmente não sabia nada. Eu só vi que ele falou que era um dos livros favoritos dele, e aí eu pausei o vídeo e falei, meu, não vou continuar vendo, porque eu não quero pegar spoiler de nada. Pra mim, uma simples sinopse pode dar um spoiler gigantesco, então eu realmente gosto de ir sem saber sobre nada. O livro tem capítulos muito curtinhos e a narrativa é bem fluida, embora a história seja de fato muito pesada. A escrita é muito boa, assim, e te prende do início ao fim, sabe? O livro já começa com um personagem que é o pai da Sally pedindo pra ela jogar ele no lixo assim que ele morrer. Ele fala, meio que fala, tipo, ah, quando eu morrer você pode me jogar no lixo porque eu já vou estar morto mesmo, né? Tanto faz. A protagonista, a Sally, ela já é uma mulher de 40 e poucos anos e ela mora com o pai dela em uma casa completamente distante de tudo. É uma casa bem afastada mesmo. E eles são bem reclusos. Ela quase não sai de casa, geralmente ela sai pra comprar algumas coisas no mercado, mas assim, é bem difícil isso acontecer, sabe? Ela não tem muito costume de sair de casa. Com isso, ela não sabe se portar muito diante de algumas situações e não sabe se comunicar muito bem com as pessoas, não sabe o que responder. Em alguns momentos, ela até se finge de surda. Na verdade, se eu não me engano, até essa idade, ela se finge de surda pra todo mundo porque ela não quer ter que se comunicar, não quer ter que falar com as pessoas. E nesse momento, né, em que o pai dela fala que quando ele morrer, ele quer que ela jogue ela no lixo, ela realmente leva ao pé da letra. E um belo dia, quando ela está fazendo café da manhã e vai levar pro pai dela, o pai dela tá morto. O que que ela faz? Pega o pai dela e joga ele no incinerador. Deixa o corpo dele lá e segue a vida dela normalmente, como se nada tivesse acontecido. Ela não esboça nenhum sentimento, o que deixa a gente meio confuso, né? Por que que ela não sente nada? Por que que ela reage dessa forma assim, tão estranha? Fica nessa curiosidade de saber por que ela não tem nenhuma reação diante de uma situação tão pesada e tão forte. Pessoas que começam a as pessoas que chegam próximo da casa, que vão fazer alguma visita ou algo do tipo, começam a sentir o cheiro estranho e começam a questionar a Sally, né? Tipo, meu, por que que tá esse cheiro e tudo mais. E ela não conta nada, não comenta nada sobre a morte do pai dela. E ela pensa, meu, realmente tá um cheiro estranho, acho que eu vou lá olhar o que que aconteceu, né? E quando ela chega lá, o corpo não pegou fogo por completo, tem uns pedaços lá. A gente vai julgando vários comportamentos que ela tem a partir dali, sabe? E a gente começa a ter certos pré-julgamentos e começa até a dar diagnósticos pra personagem, porque a gente realmente não sabe o que tá acontecendo, não sabe por que ela age dessa forma. O livro não deixa claro no começo ali por que que acontece tudo aquilo, por que que ela é desse jeito. Mas aí um ponto muito interessante é que o pai dela deixa 3 cartas e ele fala pra ela que ela deve ler essas cartas assim que ele morrer. E nessas cartas tem várias revelações assim sobre o passado da Sally, sobre coisas meio pesadas assim que aconteceram. Se eu falar mais, vai deixar de ser sinopse e vai virar spoiler. Então eu prefiro ficar quieta. Vou fazer minhas considerações agora com vocês. Quando eu comecei a ler, eu esperava um suspense, assim, uma coisa, sabe? Talvez um suspensezinho psicológico, uma coisa assim. Mas eu fui lendo e conforme eu ia lendo, eu via que era muito mais do que isso, muito mais do que um suspense. Com certeza esse livro vai muito além dessa classificação pra mim. E eu até consegui, ao fim da leitura, concluir algumas coisas na minha cabeça, sabe? Me fez refletir bastante, embora a história seja muito pesada, sim, e toca em pontos muito fortes, muito dolorosos para muitas pessoas, para mim, enfim, para várias pessoas. Me ensinou algumas coisas, sabe? Como a gente deixa as histórias do passado dominarem a nossa vida e que talvez nunca vai deixar de doer, sabe? Coisas ruins que acontecem, elas nunca vão deixar de doer. Ou às vezes até vão parar de doer, mas a gente nunca vai esquecer daquelas situações e a gente não pode deixar essas situações dominarem quem a gente vai ser. Personalidade, seu jeito de ser. E às vezes as pessoas elas vão ser ruins porque não porque elas nasceram ruins, mas porque elas foram ensinadas a serem ruins. Isso não justifica nenhuma atitude errada que essas pessoas tenham assim, mas a gente consegue enxergar isso na história que
Infelizmente, algumas pessoas elas são ensinadas a serem ruins. Chorei genuinamente por diversas vezes enquanto eu li esse livro. Em um dos momentos eu chorei assim de soluçar mesmo, eu tive que fazer uma pausa porque eu não conseguia digerir a história, eu tive que fazer uma pausinha para poder voltar com todo o gás e aí quando eu voltei eu já li tudo de uma vez. Muito ruim saber que é uma ficção, mas que facilmente essa história pode ser real, sabe? E a gente sabe que tem muitas histórias dessa por aí. E fazia muito tempo que eu não chorava assim lendo. A profundidade da escrita, da história, me fez refletir, rebuscar alguns aspectos da minha história. Eu não havia pensado até ler esse livro, sabe? Até me conectar com essa personagem. Quero saber se vocês já leram esse livro, o que vocês acharam, quais foram as impressões de vocês. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e ative os sininhos para não perder as notificações. Eu falei que ia ter vídeo toda semana, mas não tenho conseguido manter esse padrão, não. Quem sabe um dia eu consiga, né? E é isso, gente. Beijo, beijo, beijo.